Os palestinos são historicamente reconhecidos como descendentes de Abraão através de Ismael, seu filho, com Agar, a serva de Sara. Segundo relatos bíblicos, Abraão e Sara, incapazes de conceber um filho, seguiram o conselho de Sara para que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva egípcia. Assim, nasceu Ismael, cuja descendência é amplamente associada aos povos árabes, incluindo os palestinos. A história de Ismael é marcada por eventos significativos, incluindo sua partida com sua mãe, após Sara insistir que eles deixassem o acampamento de Abraão. Deus prometeu a Abraão que Ismael também seria abençoado e se tornaria uma grande nação. Ismael e seus descendentes, ao longo dos séculos, estabeleceram-se na região conhecida como Palestina, desempenhando um papel crucial na história e na cultura daquela terra. A conexão dos palestinos com Abraão não apenas define suas raízes ancestrais, mas também influencia profundamente suas identidades culturais e religiosas. Esta herança, compartilhada com outros povos árabes, reflete uma continuidade histórica e um sentido de pertencimento à terra que há muito tempo chamam de lar. Assim, a descendência de Abraão através de Ismael serve não apenas como um vínculo genealógico, mas também como uma fundação histórica para a compreensão da identidade palestina dentro do contexto mais amplo do Oriente Médio. No livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 20, encontramos a promessa de Deus a Abraão sobre Ismael, seu filho com Agar. Deus prometeu a Abraão que abençoaria Ismael e o faria prosperar, transformando-o em uma grande nação. Esta promessa divina reflete não apenas a providência de Deus sobre Ismael, mas também a importância significativa que sua descendência teria ao longo da história. Ismael, como filho primogênito de Abraão, foi abençoado com promessas de fecundidade e multiplicação. Esta bênção divina foi cumprida através dos séculos, com os descendentes de Ismael estabelecendo-se como povos árabes em várias partes do Oriente Médio, incluindo a região que historicamente foi conhecida como Palestina. A promessa de Deus a Ismael não apenas sublinha a continuidade da linhagem de Abraão através de seu primogênito, mas também enfatiza o papel central dos povos árabes na narrativa bíblica e na história mundial. Para os palestinos, descendentes de Ismael, esta promessa representa um testemunho duradouro de sua conexão com a terra e sua identidade como um povo abençoado por Deus desde os tempos antigos. No relato bíblico registrado em Gênesis 16:14, após Sara insistir que Agar e seu filho Ismael fossem embora, eles foram enviados para Bir-Lahai-Roi. Este local se tornou significativo como o lugar onde Agar encontrou conforto e onde Ismael foi estabelecido por Deus. Bir-Lahai-Roi significa Poço do Vivente que me vê, referindo-se ao encontro de Agar com o Senhor durante sua jornada. Bir-Lahai-Roi, localizado no deserto de Beer-Sheba, tornou-se um marco na história dos descendentes de Ismael. Lá, Ismael cresceu e sua descendência se desenvolveu, formando uma parte essencial da história dos povos árabes, incluindo os palestinos. Este evento não apenas ilustra a intervenção divina na vida de Agar e Ismael, mas também marca o início de uma trajetória que influenciaria profundamente a história e a identidade dos povos árabes na região do Oriente Médio. Segundo o relato bíblico em Gênesis 25, do 12-18, Ismael, filho de Abraão e Agar, teve um desenvolvimento significativo em sua vida e sua descendência. A Bíblia menciona que Ismael teve 12 filhos, que se tornaram 12 príncipes segundo suas nações. Este detalhe sublinha não apenas a fecundidade e a multiplicação prometida por Deus a Ismael, mas também a importância de sua linhagem na formação de várias tribos e grupos étnicos no Oriente Médio.
Os 12 filhos de Ismael foram os ancestrais de diferentes grupos que se espalharam pela região. Esta expansão étnica e geográfica dos descendentes de Ismael reflete sua influência duradoura na história e cultura da área, especialmente entre os povos árabes. Cada um dos príncipes mencionados representa uma linhagem que desempenhou um papel crucial na configuração dos povos árabes e, por extensão, na compreensão da ancestralidade dos palestinos. O desenvolvimento de Ismael e seus descendentes, conforme registrado na Bíblia, não só demonstra a continuidade da promessa divina a Abraão, mas também enfatiza a diversidade e a riqueza cultural dos povos que se originaram dele. Para os palestinos, isso não apenas fortalece suas conexões históricas com a terra, mas também enriquece sua herança cultural e identidade no contexto regional do Oriente Médio. Os 12 filhos de Ismael foram os ancestrais de diferentes grupos que se espalharam pela região. Esta expansão étnica e geográfica dos descendentes de Ismael reflete sua influência duradoura na história e cultura da área, especialmente entre os povos árabes. Cada um dos príncipes mencionados representa uma linhagem que desempenhou um papel crucial na configuração dos povos árabes e, por extensão, na compreensão da ancestralidade dos palestinos. O desenvolvimento de Ismael e seus descendentes, conforme registrado na Bíblia, não só demonstra a continuidade da promessa divina a Abraão, mas também enfatiza a diversidade e a riqueza cultural dos povos que se originaram dele. Para os palestinos, isso não apenas fortalece suas conexões históricas com a terra, mas também enriquece sua herança cultural e identidade no contexto regional do Oriente Médio. O conflito entre os descendentes de Ismael e Isaque, conforme narrado na Bíblia, remonta aos primórdios da história bíblica e continua a ressoar através dos tempos. Isaque, filho de Abraão e Sara, é considerado o ancestral dos israelitas, enquanto Ismael, filho de Abraão com Agar, é tradicionalmente associado aos povos árabes, incluindo os palestinos. A Bíblia relata tensões entre Ismael e Isaque desde o início, evidenciadas pela rivalidade entre suas mães, Agar e Sara. Sara, incapaz de ter filhos por muitos anos, deu sua serva Agar a Abraão, resultando na concepção de Ismael. Mais tarde, Sara deu à luz Isaque, conforme prometido por Deus, causando conflito e ciúme entre os irmãos e suas mães. Essas tensões se intensificaram quando Ismael foi enviado embora com sua mãe Agar, conforme a ordem de Sara. A separação marcou o início de uma divisão que ecoaria ao longo da história, com os descendentes de Ismael e Isaque, frequentemente encontrando-se em conflito por território, recursos e legados religiosos. Para os israelitas, descendentes de Isaque, a promessa divina de uma terra para eles estabeleceu a base para a reivindicação histórica da terra de Israel. Por outro lado, os povos árabes, incluindo os palestinos, veem sua ligação com a Palestina como uma herança ancestral que remonta aos tempos de Ismael. Os palestinos têm uma conexão profunda com outros povos do Oriente Médio, enraizada em raízes históricas e culturais que refletem uma longa convivência na região. Geograficamente situada em uma encruzilhada entre continentes e culturas, a Palestina sempre foi um ponto de encontro e intercâmbio entre diversos grupos étnicos e religiosos. Ao longo dos séculos, os palestinos compartilharam interações significativas com povos como os egípcios, fenícios, assírios, babilônios, romanos, bizantinos, árabes e otomanos, entre outros. Cada um desses encontros deixou uma marca única na cultura palestina, moldando sua língua, culinária, arte, arquitetura e tradições sociais. A proximidade geográfica com países árabes vizinhos também desempenha um papel crucial na identidade palestina. Compartilhando uma língua comum,
o árabe e muitos aspectos culturais semelhantes, os palestinos encontram afinidades profundas com suas nações irmãs no mundo árabe. Essa solidariedade cultural e histórica se reflete não apenas na política regional, mas também na diáspora palestina ao redor do mundo. Além disso, eventos históricos compartilhados, como conflitos e movimentos de independência, têm unido os palestinos com outros povos da região em busca de autodeterminação e justiça. A luta pela soberania e pelos direitos fundamentais tem sido um ponto de convergência entre os palestinos e seus vizinhos árabes, fortalecendo laços de solidariedade e cooperação na busca por um futuro comum de paz e prosperidade no Oriente Médio. Ao longo dos séculos, os descendentes de Ismael, que incluem os palestinos, têm mantido uma presença contínua e significativa na terra historicamente conhecida como Palestina. Desde os tempos antigos, esta região tem sido um ponto focal de atividade humana, com uma história rica e complexa que testemunha diversas civilizações, impérios e culturas. Os palestinos, descendentes dos povos árabes que se estabeleceram na região, têm profundas raízes históricas ligadas à terra que consideram sua pátria ancestral. Desde tempos bíblicos até os dias de hoje, a presença palestina na Palestina tem sido marcada por períodos de prosperidade, cooperação intercultural e também desafios e conflitos. Ao longo dos séculos, diversos impérios e governos exerceram controle sobre a Palestina, incluindo o Império Otomano, o Britânico e a administração israelense moderna. No entanto, os palestinos têm continuado a afirmar sua identidade e conexão com a terra através de laços familiares, culturais e religiosos profundos. Esta presença contínua não só ressalta a resiliência e a persistência dos palestinos ao longo da história, mas também sublinha sua aspiração por autodeterminação e soberania em um contexto regional e global. Para os palestinos, a Palestina não é apenas um lugar geográfico, mas uma parte vital de sua herança, identidade e luta por justiça e reconhecimento internacional. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.